Eu tinha uma vida perfeita, luxo, conforto, sonhos prestes a se realizar. Mas, em uma única noite, descobri que tudo o que acreditava era uma mentira. Agora, vou ser forçada a me casar com o homem que jurei odiar, o filho do maior inimigo da minha família. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente de onde você está assistindo essa história, porque o que vai acontecer agora é uma lição sobre o preço do poder e o peso do amor proibido. Meu nome é Isabella Donovan, 8 anos, e sou a filha mais nova de Richard Donovan, um dos homens mais poderosos de Boston. Cresci cercada de quartos maiores que as de gala, viagens para a Europa, roupas de grife e tudo o que o dinheiro poderia comprar. Mas eu nunca, antes que o verdadeiro valor está em ajudar as pessoas. Ela era voluntária em hospitais, visitava comunidades carentes e eu sempre quis ser como ela. Por isso, meu sonho sempre foi cursar medicina. Queria salvar vidas, ser alguém além do sobrenome Donovan. Para mim, a vida era um conto de fadas moderno. Eu estudava em uma das melhores escolas particulares da cidade. Tinha amigos, planos para a faculdade e acreditava que meu futuro seria exatamente como eu planejava. Meu pai sempre foi distante, mas eu pensava que era só por causa dos negócios. Ele viajava muito, passava dias trancado no escritório, recebia homens de terno em reuniões que duravam a madrugada inteira. Eu não saber, até o dia em que tudo desmoronou. Foi durante um jantar. Um daqueles jantares formais que meu pai organizava de vez em quando, com música clássica ao fundo e garçons servindo vinho caro. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. Uma tensão que eu conseguia sentir na pele. Meu pai estava mais sério que o normal e os homens ao redor da mesa tinham olhares pesados, calculistas. Quando todos foram embora, ele me chamou para o escritório, fechou a porta atrás de mim e me pediu para sentar. Meu coração já estava acelerado. Eu sabia que algo estava errado. E então ele me disse a verdade. Os Donovan não são apenas empresários. Meu pai controla parte do submundo do crime financeiro da cidade: lavagem de dinheiro, manipulação de contratos, corrupção em larga escala. E há anos, nossa família está em guerra com outra: os O'Rourke, uma máfia irlandesa que domina o outro lado de Boston. Eu não conseguia acreditar. Meu pai, o homem que eu achava que eu, sem saber, vivi minha vida inteira sustentada por. Mas o pior ainda estava por vir. Para selar a paz entre as famílias, foi feito um acordo de casamento, um contrato antigo, assinado anos atrás, quando eu ainda era criança. E agora chegou a hora de cumpri-lo. Eu sou moeda de troca, líder rival, um jovem enigmático nado a herdar o trono da máfia e eu não tenho escolha. Eu me recusei. Gritei, chorei, ameaçá-lo de fugir para longe, mudar de identidade, desaparecer. Mas meu pai foi firme. O contrato foi registrado legalmente, envolvendo advogados, testemunhas e cláusulas que me prendem como se eu fosse propriedade. Tentei conversar, implorar, pedir mais tempo. Nada funcionou. A data estava marcada. A cerimônia seria discreta, sem festa, apenas testemunhas, seguranças armados. No dia do casamento, eu mal conseguia respirar. Coloquei um vestido branco. Olhei para o espelho, meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Meu corpo tremia. Quando cheguei ao salão, ele estava lá. Adrian O'Rourke. Alto, cabelos escuros, olhos cinzentos como tempestade. Vestia um terno negro impecável, mas não sorria. Não demonstrava emoção. Me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um negócio. A cerimônia foi rápida. Palavras um de nós queria fazer. Quando o juiz disse que poderíamos nos beijar, Adrian apenas tocou levemente meus lábios distantes. Depois, fomos levados para uma suíte de mel que no quarto e tranquei a porta do banheiro, chorando até não ter mais lágrimas. Do outro lado, palavra. Seus passos, o som de um copo sendo finalmente sair, ele estava na varanda, fumando um cigarro e olhando para a cidade. Não me olhou, não falou comigo, apenas ficou ali. Eu me deitei na cama, sozinha, sentindo o peso da realidade. Agora eu era Isabella O'Rourke, uma prisioneira com um novo de fora. Adrian entrou correndo no quarto, trancou a porta e me empurrou para o chão, cobrindo meu corpo com o dele. Fica quieta. Ele sussurrou com a voz tensa. A guerra tinha acabado. E agora, eu fazia parte e levou para um lugar sombrio, com paredes de pedra a cada canto.
Era como entrar em uma fortaleza medieval no meio da cidade moderna. Eu, que cresci entre livros e jantares de gala, agora estava cercada por homens armados, olhares desconfiados e silêncios pesados. Cada porta tinha uma tranca, cada janela, grades. Eu não era apenas uma esposa, eu era uma prisioneira. Os primeiros mal falava comigo. Dormia em outro quarto, passava o dia trancado em reuniões e voltava tarde da noite, sempre com o mesmo olhar de... Eu tentava conversar, mas ele me cortava com respostas curtas, como se minha presença fosse um incômodo. Mas aos poucos comecei a perceber coisas. Ele nunca me tocava sem consentimento. Quando eu passava fome, ele ordenava que me trouxessem comida. Quando tentei sair da mansão e fui impedida pelos seguranças, ele brigou com eles e me deu permissão para caminhar nos jardins. E havia algo em seus olhos, uma dor profunda, escondida atrás da... como se ele carregasse um peso que ninguém mais podia ver. Um dia, durante o jantar, perguntei a ele por que aceitou esse casamento. Ele parou de comer, me olhou por um longo momento e respondeu com a voz baixa. Porque não tive escolha. Naquele momento, percebi que talvez nós dois fôssemos vítimas do mesmo jogo. Mas ainda assim, eu não confiava nele. Uma noite, ouvi vozes exaltadas vindo do escritório. Desci as escadas devagar e escutei Adrian discutindo com o pai. Eles falavam sobre território, sobre traição, sobre uma emboscada que estava sendo planejada. E então, o pai de Adrian queria me usar como isca, como forma de... que gelou. Mas então, Sparte esperava aquilo. Voltei correndo para o quarto. Era madrugada quando o som de explosões sacudiu a mansão. Acordei com o barulho de vidros se estilhaçando e gritos ecoando pelos corredores. Adrian invadiu o quarto, me puxou pela mão e me arrastou escada abaixo. Não olha para trás, só corre, ele ordenou. Mas quando chegamos ao portão, um grupo de homens armados nos cercou. Tiros cruzaram o ar. Adrian me empurrou para trás de um carro e sacou sua arma, revidando com precisão mortal. Um dos atacantes apontando diretamente para mim. Adrian hesitar, se jogou na frente. A bala o atingiu no ombro. Ele gritou de dor, mas continuou atirando até que todos... Quando o silêncio finalmente voltou, ele desabou nos meus braços. O sangue... Eu o arrastei de volta para dentro da mansão, gritando por ajuda. Os seguranças chegaram correndo, mas eu não saí do lado dele. Rasguei a manga da camisa, estanquei o sangue com panos, fiz tudo o que aprendi em aulas de primeiros socorros. Ele desmaiou logo depois. Passei a noite ao lado dele, vigiando cada respiração. Quando o médico finalmente terminou de suturar o ferimento, eu ainda estava lá, sentada na cadeira ao lado da cama. Foi quando notei as cicatrizes. Havia marcas antigas em seu peito, em suas costas. Cicatrizes de facadas, queimaduras, coisas que ninguém deveria carregar no corpo. E tatuagem. Símbolos da máfia, datas, nomes. Quando ele acordou, nossos olhos se encontraram. Pela primeira vez, vi vulnerabilidade nele. Por que você... A voz trêmula. Por que se arriscou por mim? Um longo momento. Então, com dificuldade, disse... Meu pai matou o homem que te ensinou a andar de bicicleta. Eu tinha 10 anos. Estava lá, vi tudo. Meu mundo parou. Ele continuou. Era um velho jardineiro da sua casa. Ele nunca fez nada de... Mas meu pai achou que ele sabia demais. Então ordenou que fosse eliminado. E me obrigou a assistir, para que eu aprendesse. Lágrima lembrava do Sr. Thomas. O homem... Quanto fui obrigado a... Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas foi ali que mudou. Eu percebi que ele não era meu inimigo. Ele era outra vítima. E talvez, juntos, pudéssemos encontrar uma forma de sair desse pesadelo. A ser verdade, criado para ser um soldado, treinado para matar, forçado a ser minha mãe, sobre meus sonhos de ser médica, sobre como me sentia traída por meu próprio, o ódio que eu senti. E depois, algo intensa. Quando o pai dele tentava me usar em negociações, Adrian se posicionava na... Quando eu tinha pesadelos, ele entrava no quarto e ficava sentado na que eu voltava. Depois de uma reunião particularmente tensa, ele voltou para o quarto sentado no chão. Devagar, precisa passar. Me olhou, os olhos cinzentos, brilhando com lágrimas. Então aprenda como... Foi como o beijo frio do casamento. Foi desesperado, intenso, com palavras. Nos meses seguintes, vivemos momentos roubados. Beijos e conversas sussurradas no meu lado era proibido. Perigoso. E logo, o preço dele viria à tona. Foi durante uma reunião que ouvi novamente. O pai de Adrian conversava com outros homens sobre o Tratado de Paz.
Ele disse que, assim que o acordo fosse concluído, eu deveria símbolo da fraqueza de Adrian. Voltei correndo para o quarto, o coração despedaçado. Quando Adrian chegou, contei tudo a ele. Ele ficou em silêncio. Depois, olhou para mim com uma determinação que eu nunca tinha visto. Nós vamos fugir. O quê? Eu não vou deixar ele te machucar. Nem meu pai, nem o seu. Nós vamos sair daqui, juntos. Adrian, eles vão nos matar. Então morreremos livres. Eu soube que o próprio clã a fuga foi planejada em segredo. Adrian subornou alguns dos falsos e organizou um carro para nos sairmos pela porta dos fundos. Meu coração batia tão forte que achei nossos passos abafados. Quando chegamos ao portão, eles já estavam nos esperando. Tiros ecoaram pelo carro e acelerou, as balas blindado. Explosões iluminavam o céu atrás de nós. Gritos, caos, sangue. Dirigimos por horas, sem parar, sem olhar para trás. Mas eles nos perseguiam. Carros pretos surgiram em nosso encalço, atirando sem parar. Adrian dirigia com uma mão, atirando pela janela com a outra. Eu me abaixei no banco, rezando para que sobrevivêssemos. Foi quando uma bala atravessou, o carro derrapou violentamente. Adrian pisar pelo lado do corpo. Adrian, eu tô bem, aguenta firme. Mas ele não estava bem. Vi a dor em seu rosto, a palidez tomando conta de sua pele. Finalmente, conseguimos despistar os perseguidores. Adrian dirigiu até uma velha cabana abandonada no meio da floresta. Quando paramos, ele mal conseguia ficar em pé. Eu o ajudei a entrar, deitei. A bala tinha perfurado o lado esquerdo do abdômen. Ele estava perdendo muito sangue. Adrian, fica comigo, não fecha os olhos. Me olhou, a voz fraca. Se eu morrer, promete que nunca vai deixar de viver a sua verdade. Você não vai morrer. Eu não vou deixar. Usei tudo que tinha aprendido. Dei-lhe água e comida. Fiquei ao lado dele. Houve um momento chamando, finalmente acordou. Dias depois, seus olhos encontraram o fraco, mas real. Você me salvou. Adrian tomou uma decisão. Ele abandonaria o sobrenome O'Rourke. Deixaria para trás do zero do mapa. Anos se passaram. Mudamos de nome, de cidade, de vida. Hoje, sou médica em uma pequena cidade costeira, longe de Boston. Trabalho em um hospital simples, onde cuido de pessoas que realmente precisam de ajuda. Realizo o sonho que minha mãe sempre quis para mim. E toda manhã, quando acordo, agradeço por estar viva, por estar livre. Hoje foi mais um dia longo no hospital. Quando saí, o sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Foi quando ouvi a risada. Virei-me e vi um menino pequeno correndo em minha direção. Cabelos escuros, olhos cinzentos. Meu filho... Nosso. Mamãe! Peguei-o no colo, sentindo meu coração transbordar de amor. E logo atrás dele, vinha Adrian. Sem armas, sem terno. Apenas uma camisa simples e um sorriso discreto. Ele se aproximou e me beijou, com a mesma ternura de sempre. Como foi o dia? Ele perguntou. Mas bom. Ele segurou minha mão e caminhamos juntos pela praia. Nosso filho correndo à frente. Nasci em um mundo de sangue e poder. Fui criada em mentiras e obrigada a me casar com... Vivi o inferno de uma guerra que não era minha. Mas o amor me libertou. E às vezes, a paz só existe quando decidimos começar de novo. Quando escolhemos a coragem de abandonar. O amor verdadeiro não obedece regras. Ele cria o próprio